E aí, meu amigo e minha amiga concurseiro, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre os marcadores cardíacos. Eu sou a professora Ana Carolina, com a matéria aqui de análises clínicas para você que está concorrendo na Carreiras da Saúde, para biomédico, farmacêutico bioquímico, biólogo, né? Todas essas áreas aí da saúde que vão abranger aí as análises clínicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os marcadores cardíacos, que é de extrema importância, é um assunto que tem um impacto na saúde pública muito grande, em decorrência do grande número de óbitos que a gente tem por essa causa, por causas cardíacas, tá? E o mais importante, pessoal, é o quê? É fazer o diagnóstico rápido, precoce e certo. E com certeza essa matéria se o edital pede lá marcadores cardíacos, interpretação laboratorial de infarto agudo do miocárdio, você tem que saber como interpretar esses resultados e a gente vai fazer exercícios aqui também ao longo dessas aulas para fixar esse conteúdo, tá bom? E aí, caindo essa matéria, você tem que saber isso de cabeça. Como é que eu sei? Quais são os marcadores que aumentam primeiro? Quem é que vem antes? Quem vem depois? Tem que estar com isso daí, ó, na ponta da língua, tá? Então vamos aqui no material para a gente entender direitinho quais são os principais marcadores cardíacos que a gente tem. Então vamos aqui? Os principais marcadores cardíacos, nós temos a mioglobina, CK-MB massa e a troponina. A troponina, aqui eu coloquei troponina I, mas também pode ser a troponina T. Professora, mas qual é a diferença da troponina I e da troponina T? Pessoal, em nível de interpretação laboratorial do infarto agudo do miocárdio, não existe diferença. O que acontece é que alguns fabricantes optam em desenvolver reagentes para a troponina I e outros para a troponina T, mas a nível de interpretação do diagnóstico do IAM, do infarto agudo do miocárdio, não vai ter diferença nenhuma. Ambas as interpretações são idênticas, tá certo? Aí a gente vai ver lá na frente, aqui nesses slides, que o quê? Estruturalmente, elas ficam muito próximas uma da outra. E quando existe uma lesão cardíaca em decorrência de uma necrose do miocárdio, essa mioglobina ela acaba aumentando os seus níveis séricos, porque ela se desloca do músculo cardíaco para a circulação sanguínea. E a gente captura isso daí como um marcador de lesão de necrose cardíaca, tá? Vamos voltar aqui. Pode haver muita confusão também, pessoal, falar assim, professora, mas eu vejo também que o dedímero é um marcador que sempre é solicitado junto com os marcadores cardíacos. Aí eu te pergunto uma coisa, para fazer marcador cardíaco, pessoal, o que acontece na prática clínica? O médico muitas vezes pede o dedímero também, porque é um exame que é de extrema importância para fechar diagnóstico de tromboembolias pulmonares, de trombose venosa profunda, tá? Então são os distúrbios da coagulação. E aí vem aqui a seguinte pergunta: quando chega um paciente no pronto-socorro com dor no peito, o que eu tenho aqui no peito? Tenho o coração, mas eu também tenho o pulmão. Então, essa dor no peito, que é a principal queixa de quando a pessoa vai e chega lá no pronto-socorro para ser atendido, pode ser coração, pode ser pulmão. Primeiro exame que ele vai fazer é o eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma já tiver com sinal clássico ali, né, de infarto agudo do miocárdio, a gente vai saber, o médico, né, vai saber, vai direcionar para esse atendimento. Mas existem vários casos onde o eletrocardiograma ele não se altera no infarto agudo do miocárdio. E o médico precisa fazer, então, um diagnóstico exclusivo, de exclusão. E aí, para excluir problemas pulmonares, o médico pode sim solicitar o dedímero. Só que ele não é um marcador cardíaco, beleza? Ele é um marcador pulmonar. Neste caso, na investigação aí de tromboembolia pulmonar, para excluir problemas de origem trombótica, tá certo? Então vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala de marcador cardíaco, a gente está falando de mioglobina, CK-massa e troponina. E aí, pessoal, olha só. Antigamente eram utilizados outros exames, tá?
eram utilizados os exames, eram utilizadas as enzimas TGO, desidrogenase lática e o CK total. Porque antigamente a gente não tinha esses outros marcadores cardíacos. Então existia uma terminologia que eram enzimas cardíacas. Beleza? Beleza. Tá, professora, mas hoje eu posso falar enzima cardíaca? Não. Porque marcador cardíaco é uma coisa, enzima cardíaca é outra coisa, tá? Então cuidado com esses termos aí. Então quando eu falo enzima cardíaca, eu estou falando só da CKMB, que é o quê? A creatina quinase fração MB, tá certo? Porque a troponina não é uma enzima, é uma proteína. E a mioglobina também não é uma enzima, também é uma proteína. Então é errado a gente falar enzima cardíaca para esses 3 parâmetros, tá certo? Outro fato importante é que dentro dos arquivos brasileiros de cardiologia, que foi onde foi tirado todo o protocolo de interpretação laboratorial do infarto agudo do miocárdio, tá? O Brasil segue essa orientação, esse protocolo, tá? Que também é baseado no protocolo de definição de infarto do miocárdio do Colégio Americano e Europeu de Cardiologia, tá? Então, assim, só para vocês saberem que que a nível mundial a gente segue, né, praticamente a mesma interpretação clínico-laboratorial. E de acordo com os arquivos brasileiros de cardiologia, o que significa infarto agudo do miocárdio? Tá? Ele é o quê? É utilizado, o termo infarto agudo do miocárdio deve ser utilizado quando há evidência de necrose miocárdica, tá certo? Então, eu tenho uma necrose lá no tecido cardíaco, e a gente vai dizer isso, que é o infarto, em um contexto clínico de isquemia, ou seja, de diminuição da oxigenação do tecido. E ele vai o quê? Elevar os marcadores de necrose miocárdica. Quem são os marcadores de necrose miocárdica? CKMB massa, troponina e mioglobina. Acima do percentil de 99 do limite máximo de referência. E outra coisa que é extremamente importante é o seguinte: qual é o tempo de liberação desses marcadores cardíacos? O tempo de liberação desses marcadores cardíacos são de no máximo 1 hora, 60 minutos. Acima disso, a gente pode estar colocando a vida do paciente em risco. Por quê? Porque quanto antes a gente faz o diagnóstico laboratorial, mais rápido é a intervenção médica, tá? A fins de diminuir um óbito ali que porventura pode acontecer dependendo da gravidade do paciente, tá? Então é de extrema importância a liberação em 60 minutos, isso está dentro do protocolo, tá certo? E se os métodos laboratoriais não têm mecanismos de fazer essa liberação em 60 minutos, tecnologias point of care devem ser consideradas. E o que é uma tecnologia point of care? Point of care nada mais é do que teste laboratorial remoto, ou TLR. Isso também é matéria que cai em concurso. O que são, então, esses point of care ou testes laboratoriais remotos? Nada mais é do que um mecanismo, um aparelho onde você consiga fazer as suas análises laboratoriais de uma maneira móvel, ou seja, onde quer que a pessoa esteja, pode ser em casa, pode ser numa ambulância, esse equipamento ele vai acompanhar você. Por exemplo, um glicosímetro, aquele que você pica ali na polpa digital, pega uma gotinha ali de sangue capilar e faz a dosagem de glicose. Aquilo ali é um point of care, porque eu utilizo aquele mecanismo diagnóstico, aquele dispositivo diagnóstico, e ele é móvel, eu posso carregar ele para onde for. Tá? Então existem também equipamentos de pequeno porte, móveis, movidos por baterias, tá? Não é necessário ligar numa tomada, e eu consigo então fazer aquele teste em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos minutos, tá? A partir de uma punção digital. Então vamos lá. E aí, pessoal,
Quais são, então, os marcadores bioquímicos de necrose miocárdica, tá? Nós tínhamos antigamente as enzimas cardíacas, né? Hoje a gente não usa mais enzimas, a gente vai usar marcadores. Então, quais eram as enzimas? A desidrogenase lática, TGO e CK total. Hoje, essas enzimas não são utilizadas mais para diagnóstico diferencial de infarto agudo do miocárdio. Os marcadores que são utilizados hoje é a CKMB massa, a troponina, que pode ser tanto AT quanto AI, tá? Isso vai depender o quê? Do fabricante, e a mioglobina. E qual é, professora, a diferença entre essas três? A CKMB, pessoal, ela está presente em outros músculos, ela não é presente única e exclusivamente no tecido cardíaco. Mas vale a gente ressaltar aqui que a CKMB ela vai ter extrema importância em duas situações: nos reinfartos e no diagnóstico diferencial da troponina. Por quê? Vai ter importância no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, tá? Porque junto com a troponina, ela vai fechar esse diagnóstico, tá? Então, assim, dependendo da concentração dessa CKMB, junto com o resultado da troponina, fecha o diagnóstico, tá? E aí, pessoal, os médicos e esse protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza o quê? Que sejam realizadas dosagens dessas enzimas de uma maneira seriada, ou seja, a cada 3 horas ou a cada 4 horas, para verificar o comportamento dessa resposta desses marcadores bioquímicos. Se eles estão aumentando gradativamente, se eles estão se mantendo ou se eles estão caindo. Por quê? Porque aí eu consigo fazer o diferencial do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, lembrando que a CKMB, ela não é um marcador, nesse caso é uma enzima, né? Ela não é um marcador cardíaco específico, ela está presente também em outros tecidos, tá bom? A troponina, sim, é um marcador, pessoal, que está presente única e exclusivamente no coração. Eu não tenho troponina em outros tecidos, tá? Uma vez que ela está aumentada, pode indicar, sim, uma lesão no meu coração, tá bom? Não necessariamente um infarto, a gente vai falar isso lá na frente, porque tudo vai depender da concentração e do comportamento dessa troponina ao longo das horas, tá bom? A mioglobina, ela vai ter um papel extremamente importante nas primeiras horas, por quê? Primeiro que a mioglobina é extremamente inespecífica, ela não é um marcador cardíaco, ela está presente em toda a musculatura esquelética. Os nossos tecidos musculares têm a mioglobina, porque ela é a proteína responsável para disponibilizar o oxigênio nas mitocôndrias para exercer ali a atividade de contração muscular, tá bom? Então, eu preciso oferecer o oxigênio, entregar esse oxigênio para o tecido e essa mioglobina é responsável por isso. Então, ela vai estar presente em todo o músculo esquelético, que é também o músculo cardíaco, tá? Ela, então, vai ser extremamente importante nas primeiras horas, porque ela é a primeira a ser liberada. Então, tá aqui, ó, o desenhozinho da mioglobina pra gente, tá? Tá presente nos músculos esqueléticos, não é um marcador cardíaco específico, fornece oxigênio para as mitocôndrias, para exercer ali as suas atividades metabólicas, tá? Do tecido muscular. A principal vantagem como marcador de infarto agudo do miocárdio é porque ele aumenta nas primeiras horas, tá? Então, professora, quer dizer o seguinte, como é que vai cair ali na minha prova do concurso? Se falar qual é o marcador cardíaco precoce, é a mioglobina. Após 3, 4 horas daquela queixa, da dor no peito, ela vai se elevar? Não. Ou seja, aquele paciente que vai para o hospital muitas horas depois que começaram as dores, essa mioglobina já vai estar normal, tá bom? Mas se aquela mioglobina nas primeiras horas ela vai estar aumentada, os outros 2 marcadores cardíacos, que é a CKMB e a troponina, vão estar diminuídas. Não deu tempo ainda delas estarem disponíveis nos níveis séricos na circulação sanguínea, tá? Para serem detectáveis pelos ensaios. Então, a mioglobina vai ser o nosso principal marcador cardíaco das primeiras horas. E aí, ó, extremamente importante, e isso daqui pode ser questão de prova de concurso, tá?
tem um elevado valor preditivo negativo, afastando o diagnóstico de IAM. Professora, como assim? Olha só, pessoal, presta atenção aqui comigo. Se ele tem um alto valor preditivo negativo, significa o quê? Que a importância dela não é nas primeiras horas do infarto? É, professora, é sim. Então tá. Então, se a pessoa chegou precocemente no hospital, com dor no peito, a gente sabe que são aquelas primeiras 2, 3 primeiras horas ali dessa dor, da clínica daquele paciente. Se essa mioglobina deu negativa, deu abaixo dos níveis detectáveis, ou que está dentro da normalidade, o que significa? Significa que aquela pessoa não está provavelmente não é um infarto, tá? Então, o valor dela como negativo, afastando diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, negativo nas primeiras horas, é muito alto, tá? Porque se está nas primeiras horas, a mioglobina é a primeira que tem que disparar. Então, tá aqui um esqueminha, tá? Mostrando a nossa fibra muscular. E aqui eu tenho a minha proteínazinha da minha mioglobina e aqui um átomozinho de oxigênio para fornecer aí a energia, né? O oxigênio necessário para as atividades metabólicas da contração muscular dos nossos músculos, tá bom? Como é que a gente vai interpretar então essa mioglobina? Ela é muito precoce, está presente de 2 a 5 horas antes da CKMB massa. Então, o paciente deu entrada no hospital, o primeiro marcador que aumenta é a mioglobina, antes da CKMB, que vai aumentar logo na sequência, tá bom? A gente vai ver um gráficozinho já acerca desse assunto. Ela é liberada na corrente em até 1 hora da morte da célula miocárdica. Então, se a minha célula miocárdica houve lesão, ela vai estar já disponível no nosso sangue a partir de 1 hora, tá? Se eu não tive essa lesão a nível de miocárdio, essa mioglobina vai estar em valores normais. Problema dela que não é específico cardíaco. E aí, de novo, bater na mesma tecla que pode ser, sim, questão de concurso, quando geralmente cai aí marcador cardíaco. É importante na detecção nas primeiras horas após os sintomas. Agora a gente vai falar sobre uma outra enzima, que é a creatina quinase, é a CK, tá? Aí a gente vai ter as isoenzimas CK. Como assim, professora? É o seguinte, ó, o que é a CK? A CK, ela vai pegar a creatina do músculo, vamos aqui no slide que eu vou ensinar melhor, consigo ilustrar melhor para vocês. Ela vai pegar a creatina, que está presente lá no tecido muscular, e ela vai fazer o quê? Aqui a creatina quinase. Ela vai pegar uma molécula de ATP, vai pegar ali, ó, um fósforo. Quando ela pega um fósforo e coloca aqui nessa creatina, que a função dela é essa, tá? É catalisar essa reação aqui. Fornecer uma moléculazinha de fósforo para ser ligada na creatina. E aí a gente tem a fosfocreatina. Quando eu tenho a fosfocreatina, aí sim eu tenho energia suficiente para contração muscular. Então, a função da creatina quinase é transformar creatina muscular em fosfocreatina, promovendo então a contração muscular. Beleza. Então quer dizer que a CK está presente em todos os músculos, porque ela tem essa função aí de transformar creatina em fosfocreatina. Isso mesmo, beleza. Tá, mas como a gente tem várias isoenzimas, e aqui eu mostro para vocês no nosso slide, que a gente vai ter a presença dela, principalmente ali, disponível no nosso tecido muscular, tá? Que a fração são as isoenzimas, isoformas da CK, da creatina quinase, tá? Então eu tenho a fração CKMM, que está presente no tecido muscular, CKBB, que está disponível no tecido cerebral, tá? E a CKMB, que é nosso objeto de estudo, que está presente no tecido cardíaco. Mas essa fração MB também pode estar disponível em outros tecidos musculares, tá certo? E aí, os nossos ensaios, no caso, para fazer análise da CKMB, eu vou ter 2 maneiras de fazer essa análise. Aí é onde começa a ter muita confusão e cai em prova de concurso, não tem jeito. Então, a CKMB massa é eu fazer a dosagem da fração da forma molecular. Quanto que eu tenho
de presença dessa enzima. Então, ele vai dosar a enzima em si, quanto que eu tenho de enzima disponível ali. Beleza? Agora, tem a CKMB atividade. Se eu faço a dosagem da CKMB atividade, não da massa, eu estou fazendo o quê? Olha a palavra que está falando, atividade. Atividade de quê? Da capacidade enzimática. Capacidade, então, dela converter creatina em fosfocreatina. Ou seja, é ela atuante, não é a sua forma molecular, tá? É ela trabalhando. Então, no laboratório, a gente consegue fazer as duas formas, tá? Só que quando eu faço a análise da creatina quinase, atividade, da CKMB atividade, eu não estou direcionando para o diferencial de enzima como marcador cardíaco para diagnóstico diferencial do infarto, tá bom? Eu vou estar usando essa CKMB para outras finalidades. Ela é muito sensível e como ela é muito, muito, muito sensível, eu posso dar resultados falsamente positivos. Por isso a importância de fazer, então, a determinação da CKMB massa. Tanto é que a CKMB atividade está caindo em desuso pelos médicos. Eles podem ser usados em algumas situações clínicas muito específicas, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Relembrando aqui, né? Então, a CKMB, né? Nós vamos ter a CKMB massa e a CKMB atividade. A CKMB massa, ela vai dosar as formas ativas e inativas, ou seja, a sua forma molecular. Ela é mais sensível e confiável do que a atividade, porque eu vou estar direcionando mais a CKMB massa para o diagnóstico diferencial do infarto agudo do miocárdio. A atividade vai dosar só quem é formativa. O que é formativa? É aquela que vai transformar a creatina em fosfocreatina, ou seja, é a atividade metabólica dela. Ela tem pouca sensibilidade, na verdade ela tem muita sensibilidade, tá? A pouca sensibilidade é para IAM, tá? Ela não tem essa sensibilidade para infarto agudo do miocárdio. Ela tem ela tem muita sensibilidade e pouca especificidade cardíaca. A interpretação laboratorial da creatina quinase, então, fica como? Foi um dos primeiros marcadores aí para lesão cardíaca, tá? E a CK atividade, ela é muito inespecífica para lesão cardíaca. Então, a gente não utiliza a CKMB atividade, apenas a CKMB massa. Pode ocorrer falsos positivos, tá, pessoal? Onde a troponina é negativa em 4% dos casos, tá? A presença de macro-CK pode elevar os resultados falsamente. A macro-CK é uma forma molecular maior dessa CKMB, ela geralmente está ligada a outras proteínas, vai aumentar a minha dosagem de CK, mas não necessariamente é lesão cardíaca, por isso pode dar um resultado falsamente elevado. Mas, professora, aí você está me confundindo, porque eu não estou conseguindo entender qual é a importância, então, dessa CK. Pessoal, de novo, de acordo com o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente nunca pode utilizar a CKMB ou a troponina isoladamente para diagnóstico do infarto. A gente sempre vai usar os dois. A diferença é o quê? É as dosagens seriadas que vão mostrar para mim, que vão me ilustrar como é que eu vou interpretar para fechar o diagnóstico do infarto. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, assim, isoladamente, um único valor, ele não tem significado clínico. Tá? Eu vou ter maior significado, maior peso para diferencial de AM se eu fizer as análises seriadas. Vamos voltar aqui. Aí é onde, aqui, né, de novo, que eu acabei de falar, a interpretação laboratorial deve ser com a troponina, nunca isolada. E quem são essas troponinas aí? Por que eu falo que tem mais de uma? Para que serve? Aí, pessoal, aqui é a fibra muscular. Lembra lá, ó, lá na faculdade, estamos voltando lá na graduação. Actina e miosina, né, que são as fibras, são as proteínas de contração muscular. Aqui eu tenho minha moléculazinha de ATP. Quando ele perde aqui um fósforo, né, ele promove então a contração muscular, perdão. E aqui eu tenho o complexo de troponinas, tá? Eu tenho aqui a troponina I, a troponina T, que essas duas são utilizadas para dosagem como diferencial de marcador cardíaco, tá? A troponina C, ela não é usada como um marcador cardíaco. Qual é a função dessa troponina C? É um íon de cálcio, ó, que vai se ligar aqui e vai também promover a contração
da tropomiosina, tá? Que é também uma outra proteína que está aqui auxiliando na contração muscular do coração. A tropomiosina está presente apenas no tecido cardíaco. Então, as troponinas que a gente vai utilizar é a I e a T. Então, a troponina C, a gente não vai considerar como marcador específico. A gente vai usar tanto a troponina T quanto a troponina I, porque elas têm uma sensibilidade e especificidade analítica muito boa, muito importante para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Ela também sozinha não deve ser utilizada, tá? E olha só o que é interessante. A troponina, ela tem uma sensibilidade analítica muito maior do que o CK-MB massa, por exemplo. Olha aqui, ó. A partir de 0,006 nanogramas por ml, a gente consegue detectar a presença da troponina. E aqui, a partir de 0,18 nanogramas por ml, a gente consegue identificar a presença da CK-MB massa. E o que significa essa sensibilidade dessas troponinas? Pessoal, significa o seguinte: vamos supor que aqui, como as duas são a mesma unidade, eu posso usar isso aqui como exemplo, tá? Então, se eu tenho aqui uma sensibilidade analítica de 0,18, de 0,18, significa que até 0,006 nanogramas por ml, eu vou ter, então, a capacidade de identificar a presença da minha troponina para o diagnóstico diferencial de IAM, tá bom? Então, aqui, olha o que a gente ganha aqui em sensibilidade analítica do nosso ensaio, tá bom? Nesse caso, quando existe a presença no diagnóstico laboratorial, se lá no laboratório o analista, né, tem troponina ultrassensível, ou seja, sensibilidade extremamente baixa, consegue identificar inclusive microinfartos, que muitas vezes não acontece. Existem testes laboratoriais onde a sensibilidade analítica da troponina é a partir de 0,1, tá bom? E aí perde-se também muita coisa, né? Que não é muito diferente aqui dessa CK-MB. Perde todo essas amostras que cairiam aqui dentro, tá? E outro dado importante é que pacientes com angina instável também pode levar a troponina de 30% a 40% desses pacientes. Como é que vai fazer a diferença de angina para infarto? A angina não vai elevar significativamente a troponina e a CK-MB ao longo das horas. Ela vai se manter alta, mas estável, tá? No infarto, não. A gente vai ver aqui agora, ó. No infarto, o que vai acontecer? A minha troponina vai dar um pico alto, tá? Vou ilustrar aqui. Professora, como é que eu vou interpretar, então, esses marcadores cardíacos que você me falou? Lembra que eu falei para vocês que a mioglobina é o primeiro marcador que eleva? Ela é o primeiro marcador que eleva e ele também já cai logo na sequência, tá? Então, esse aqui, ó, a letra A é a mioglobina dentro do meu gráfico, tá vendo? A CK-MB junto com a troponina, elas começam a subir praticamente juntas. A CK-MB é um pouquinho antes, tá? Aqui vai depender muito, pessoal, da sensibilidade analítica do ensaio. E aí, o que vai acontecer? A CK-MB, ela aumenta, depois ela cai ao longo de algumas horas. A troponina, ela aumenta, dá um pico bem alto e permanece circulante por até 10 dias. Tá bom? Então, beleza. Na letra B aqui, então, eu tenho a minha troponina no meu gráfico e na letra C eu tenho o meu CK-MB, tá? Então, olha só, a meia-vida, o aumento após o infarto, a mioglobina é na primeira e na segunda hora após o evento, tá? A CK-MB massa de 4 a 6 horas após o evento, a troponina também. Dependendo do ensaio, a troponina um pouco mais tardia por conta da sensibilidade analítica, aí vai estar mais inerente ao ensaio mesmo, tá? Após 24 horas ela já se normaliza, a CK-MB após 2 dias e a troponina de 7 a 10 dias ela já começa a normalizar. Professora, mas como é que eu faço o diagnóstico diferencial dessas enzimas cardíacas? É simples. Se o paciente chegou aqui no hospital, vamos supor aqui, ó,
né? Em torno de 6 horas após o evento, mais ou menos. Aí ele vai lá, vai fazer a enzima cardíaca dele, vai estar aumentada, né? E aí, ao longo das horas que ele vai passando no hospital, ó, pessoal, ele vai subindo esses marcadores cardíacos de uma maneira muito intensa, tá? Então ele dobra, triplica, pode subir até 200, 300% acima do ponto de corte desses marcadores cardíacos, tá? Subindo. Ah, mas ele também pode acontecer? Ele pode chegar mais tarde no hospital? Pode. Então ele também pode pegar essas enzimas caindo e caindo de uma maneira bastante gradativa. E aí fechando também com a parte do diagnóstico clínico. Aqui nessa letra D, esse gráfico pequenininho aqui, ó, tá mostrando uma troponina após uma angina instável. Ela vai subir e cair levemente. Alguns ensaios, pessoal, como por exemplo eu estou mostrando aqui por meio dessa linha, alguns ensaios não conseguem pegar. Mas se a gente tem um ensaio que seja mais sensível, ele consegue identificar essa presença. Mas qual é a diferença de uma angina, que também pode ser aqui, ó, essa angina, tá? Qual é a diferença de uma angina para um infarto? A angina, o aumento desses marcadores cardíacos não são tão intensos, não são tão... eles não se elevam tanto, de uma maneira tão significativa quanto no infarto, tá? Então, vamos lá. A troponina, ela pode aumentar antes do quadro isquêmico, tá? Porque o paciente já tem aquela doença cardiovascular, né? Já tá ali fazendo isquemias leves, né? Então, ela pode começar a aumentar antes mesmo desse quadro mais grave. Essa sensibilidade maior favorece a confirmação dessa hipótese diagnóstica. Qual é a hipótese? De infarto agudo do miocárdio, que é o que a gente está discutindo, né? Antes dos ensaios ultrassensíveis, porque esses ensaios eles vieram para melhorar a questão do diagnóstico precoce desse infarto agudo do miocárdio, né? Porque a maioria apresentava negativo, pacientes infartados já tinham troponinas que apresentavam-se negativas. E hoje, com esses ensaios mais sensíveis, é possível, então, que eles se tornem positivos. Agora, qual é a diferença entre esses negativos e esses positivos? De novo, são as dosagens seriadas. Ele positivou e teve seu aumento significativo ascendente, aí é um infarto agudo do miocárdio. Agora, se ele aumentou e se manteve ali durante as horas, as dosagens seriadas, dentro daquelas concentrações ali, não teve um aumento nem uma diminuição significativa, pode ser uma angina instável, tá? Pode ser uma angina. A troponina é um marcador de alta especificidade. Essa troponina ultrassensível oferece a oportunidade de melhorar a estratificação de risco. O que é estratificação de risco? É você diferenciar quem é realmente infarto, quem não é, tá? Consegue acompanhar a evolução das anginas quando você tem um marcador mais sensível. Então, você vai usar não apenas para infarto, né? E com a troponina, você dimensiona a extensão da lesão cardíaca, identificando o dano do músculo cardíaco, tá certo? Agora, níveis de troponina normal não são preditivos negativos, ou seja, não significa que o paciente não tem IAM, porque eu tenho que fazer junto com outros marcadores, no caso a CKMB, com o quadro clínico do paciente para fechar lá o IAM. Ah, professor, então tem sempre que ser os dois? Sim, tem sempre que ser os dois, porque a CKMB ela pode começar a elevar antes da troponina, tá? E os níveis de troponina aumentado não necessariamente confirmam o IAM, porque eu também, de novo, tenho que usar o CKMB. Mas por que, professora, que eu tenho que usar os dois juntos? De novo, se eu tenho uma elevação e essa elevação, no decorrer das horas, ela não continua aumentando de uma forma gradativa e ascendente ou descendente, né, porque a curva também pode estar caindo, não é um quadro clássico aí do infarto agudo do miocárdio. Podem ser outros tipos de disfunções cardíacas, como, por exemplo, a angina, tá? Sempre tem que ser os dois juntos e fazendo as dosagens seriadas, que são aqui, as dosagens sequenciais da troponina e CKMB é que vão fazer
o diagnóstico ou descarte do infarto agudo do miocárdio, tá? O diagnóstico laboratorial, né? Então, finalizando, a troponina, ela vai ter um aumento acima do ponto de corte dentro das primeiras 24 horas. Então, até as 24 horas depois do evento, essa troponina tem que aumentar. Se ela não aumentou, né, dentro dessas dosagens seriadas, pode-se descartar, então, possivelmente o infarto. E se o CKMB massa der positivo em 2 amostras sucessivas, ou o dobro na primeira amostra coletada nas primeiras horas, também fecha aí o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. E a gente fica por aqui então com essa matéria dos marcadores cardíacos, tá bom? Para as provas aí de analista clínico, que vai envolver biomédico, biólogo, farmacêutico, bioquímicos, técnicos de laboratório, tá bom? Tô aqui com vocês, para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar no fórum sua dúvida que eu respondo. E tamo junto, vamos nessa. Foco, vamos lá. Beijão!